Olá, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, para darmos o prosseguimento nas preleções das assistências espirituais da nossa casa, o Grupo Espírita Peregrinos do Caminho. Vamos agradecendo a Jesus por mais uma oportunidade bendita de estarmos juntos e estarmos conversando um pouquinho sobre o seu Evangelho, para nos prepararmos para ouvirmos e refletirmos um pouquinho sobre a mensagem trazida hoje aqui na preleção. Nós vamos fazendo uma pequena preparação. Vamos, então, fechando os nossos olhos, procurando nos colocar de uma forma confortável e vamos em busca dos nossos anjos de guarda, agradecendo a eles toda a proteção e todo o amparo, pedindo que eles possam sempre estar nos fortalecendo na nossa fé, na nossa esperança e na caridade. Saudamos também ao mentor espiritual do Grupo Espírita Peregrinos do Caminho. Agradecemos por esta casa bendita de oração e também por estarmos unidos, mesmo que à distância, mas em pensamentos e através dos nossos corações. Agradecemos a Deus pela dádiva da reencarnação. E assim vamos dizendo: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aos nossos devedores. Não nos deixeis cair diante as tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, damos início então à nossa preleção de hoje. Vamos estar falando sobre a lição 3 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição 3 se chama Na Grande Romagem. E eu vou estar lendo a lição toda e depois vamos tentar conversar um pouquinho sobre cada parte dela e o que ela nos traz. Joia? Então vamos lá. Na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus 11, 8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como a Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na ramagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos
a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo. Amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento e em seguida a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos, sem repouso, pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. Bom, aí está a mensagem, né, que nos é trazida por Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem é muito bonita, muito esclarecedora e que também diz respeito a uma necessidade de estarmos desenvolvendo a nossa fé, né, no que foi demonstrado aí pelo patriarca Abraão, né, que foi chamado e atendeu a esse chamado, mesmo sem saber para onde ia, né? Então, essa mensagem, ela fala na grande romagem. O que seria romagem? Né? É um caminho a ser percorrido. A gente pode estar ligando a romaria, né? É o ato de passar o tempo, né? São os caminhos que temos que percorrer. Abraão, ele é um personagem bíblico que é citado no livro do Gênesis e a partir do qual se desenvolveram as 3 maiores vertentes religiosas da humanidade, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ele é o primeiro dos patriarcas bíblicos que foi fundador do monoteísmo, né? Dos hebreus. Ele sempre foi um homem muito convicto da existência de um único Deus. É um personagem bem marcante, porque apesar de toda a idolatria que existia ali, né, nos arredores, ele se manteve inabalável na sua fé, né? E assim ele foi um instrumento utilizado pela espiritualidade, né, por Deus, para implantar a ideia, então, de um Deus único, né, entre os homens e preparando ali o povo, preparando toda aquela região, né, para a vinda do Messias. Segundo a tradição
o patriarca Abraão, ele era considerado o pai do povo judeu. Ele partiu de Ur, que era a sua cidade natal, porque recebeu, né, as instruções de Deus. Em Gênesis está assim, Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus indicou, o plano espiritual indicou a Abraão a terra de Canaã, né, que foi a sua nova pátria. Abraão, ele obedeceu e assim ele consagrou uma aliança, né, reconhecendo a paternidade divina e a bondade divina ali. E nós podemos trazer para a nossa reflexão, para o nosso pensar, que essa ação está profundamente ligada à nossa reforma íntima, né? Onde a gente se desliga de um passado, né, e busca um futuro bem melhor, bem mais iluminado, né? A gente busca novas terras, novos interesses e temos mais esperança. Enquanto nós mantivermos essa aliança, né, que é essa busca, que essa vontade de nos melhorarmos, nós vamos estar distanciando cada vez mais, né, desse passado cheio de vícios, cheio de resquícios, e estaremos nos integrando com a vontade do Pai. E, portanto, nós vamos estar bem amparados e, com certeza, vamos ser mais felizes. E por isso, então, essa escolha desse trecho, né, de Paulo em Hebreus. E aí, continuando a mensagem. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão à sublime herança que lhe é destinada. Que seria essa herança, né, que nos é destinada? Pela fé, nós todos que buscamos o entendimento do Evangelho de Jesus, que somos aprendizes dessa boa nova, somos chamados, né? Somos todos chamados a receber essa herança que nos é destinada, né? Essa herança que é o entendimento do Evangelho de amor, de esperança, que nos é trazido, né, de coisas tão boas para o nosso espírito, né? E aí somos todos convocados para essa renovação. A conscrição atinge a todos. Conscrição é o alistamento, é a convocação. Então, não importa a nossa religião, né, o nosso credo, a filosofia que a gente adota, todos, né, desde aqueles mais humildes até aquelas pessoas de maior sabedoria, de maior inteligência, todos somos convocados para essa romagem, né, para atingir a nossa evolução. Então, não é específico para um setor, né? Aqui, Emmanuel coloca para a gente que todos estamos convocados, né? Todos somos chamados a esse alistamento.
O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Nós podemos observar na nossa experiência diária, né, que muitas coisas nós realmente não sabemos muito como fazer. Somos chamados, mas não sabemos muito por onde ir, né? E a gente pode pensar assim, né? Que muitas vezes a gente quer ajudar alguém, né? E não sabe por onde começar. O importante é que nós comecemos, né? Porque muitas vezes, se a gente adia esse começo, a gente deixa a razão estar muito à frente e aí a gente acaba não fazendo. A gente pode pensar quando a gente vê um irmão, né, numa situação difícil, de rua, por exemplo, e a gente fica buscando na nossa razão um motivo para não ajudá-lo, né? O primeiro impulso é a ajuda, e se a gente não ajudar, a gente fica raciocinando muito e deixando passar a oportunidade, né? Então, sem julgar, sem desmerecer ninguém, a gente deve fazer, né, o que o nosso sentimento e o que o nosso coração nos intui, né? Às vezes a gente quer ajudar um asilo, um orfanato, né, quer ajudar alguém um pouco mais humilde, mas a gente não sabe como. Então, mesmo não sabendo como, mesmo com dificuldades de ir até o local, nós temos que ajudar, né? Nessa época tão difícil, onde tantos irmãos estão passando por dificuldades maiores, né? Um desemprego, uma mudança de cidade, né? A gente vê tantas pessoas chegando à nossa cidade e precisando ser ajudadas. Então, que a gente faça, que a gente não espere, né, um momento certo, porque o momento certo é esse. Não dá para ficar adiando, né? Continuando. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que nosso objetivo é o Cristo Jesus. Abraão, ele não sabia para onde ia, mas nós temos a vantagem de saber que o nosso caminho nos leva àquilo que Jesus representa. E aí a gente pode buscar no livro dos Espíritos, na questão 625, né, que diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os nossos amigos respondem: Jesus. Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral, aqui pode pretender a humanidade na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Então, nós temos esse benefício de saber que o nosso destino está ligado a Jesus, né? Ao Cristo Jesus, como Emmanuel nos fala aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos o capítulo todo falando sobre a perfeição.
sejam perfeitos. E aí tem as características, né, da perfeição, ao qual nós devemos estar ligados, e se queremos realmente seguir o nosso guia e modelo, devemos estar atentos para essa busca, para essa procura de sermos melhores. Então, a gente pode sim se reportar ao Evangelho, né, ao capítulo 17, sejam perfeitos. E aí, continuando, quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso e incompreensões? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Bom, ao buscarmos a nossa elevação, a nossa melhora espiritual, nós passaremos por várias dificuldades. Não tem como ser de outro jeito. Até porque, quantas vezes a gente tem falado aqui nas preleções sobre o mundo em qual nós estamos vivendo, né, nesse planeta Terra, de provas e expiações. Então, nós sabemos que ainda temos a dor como nosso maior meio de aprendizagem, né? Infelizmente, ainda temos que passar por isso. Vai chegar um momento que não será mais necessário a dor, mas, por enquanto, o nosso espírito, o nosso meio de aprendizagem, um dos meios, né, digamos assim, ainda é esse. E não é porque nós escolhemos buscar a nossa elevação espiritual, buscar a nossa melhora de espírito, que nós ficamos fora desse sofrimento, né? Entre aspas, entendam, né? Porque o sofrimento ele pode ser visto de uma outra maneira, né? Como eu estou falando agora aqui, de aprendizagem e não de castigo, porque não é castigo, é aprendizagem, é um meio de aprendizagem. E podemos pensar também nas reencarnações, né? Elas também nos possibilitam a aprendizagem. Basta que a gente se abra e realmente queira, né, que evoluir, queira superar os obstáculos. Então, através da nossa fé, da nossa persistência, é que a gente vai conseguindo aos poucos nos elevarmos. E aí nos distanciarmos desse passado, né, e dessa dor tão grande que nos acompanha. Insolúvel é a resposta, né? Ele nos diz, né, que é impossível saber quanto, né? Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento, né? Então, que a gente não deixe nunca de persistir, né? Marchar sempre, buscar sempre no nosso interior, no nosso íntimo, né? Ir nos distanciando do que fomos e sempre buscando nos aproximar do perfeito, né, que nos é indicado. É óbvio que essa perfeição é relativa, né? Nós não vamos conseguir, numa encarnação, a essa perfeição, mas é pouco a pouco procurarmos
chegar um pouquinho mais próximo a esses ensinamentos. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida a solidão. Essa estrada, né, essa passagem nos é bem interessante. Emmanuel nos traz uma fala de uma sequência de etapas, né, uma após a outra. E aí a gente pode pensar no exemplo que foi Jesus para a gente, né? O suor intensivo, a responsabilidade, o sofrimento e a solidão. Na busca da nossa evolução espiritual, é exatamente assim, né? É intensiva, a busca é intensiva, depois vem as responsabilidades, muitas vezes os sofrimentos que vamos ter que superar e depois a solidão, né? Por que a solidão? Porque é individual, não tem como ser de outra forma. A busca é minha, não é do meu marido, não é dos meus filhos, é a minha. Então, muitas vezes eu vou me sentir sozinho, né? Muitas vezes eu vou querer que eles estejam comigo, mas eles não vão estar, porque é individual essa busca. Tá? Vamos prosseguir. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual, progresso na virtude. Então, todos esses desafios, eles representam para nós esse novo horizonte, né? Esse entendimento que a gente vai desenvolvendo na busca da melhoria, né, espiritual. E aí a gente vai aprendendo a cultivar a compreensão, né, nesses novos, né, nos novos semelhantes, né, essa nova iluminação espiritual que nos educa e que nos vai ajudar bastante. Então, assim, não é uma sangria desatada, né? Mas é sim um passo por dia, milímetro a milímetro, nessa busca da nossa melhora espiritual, né? Por isso sim, a persistência, né? Por isso sim, avançar dia a dia, esse entendimento, essa bondade é do plano espiritual para conosco mesmo. E quanto mais nos melhoramos, mais vamos entendendo o nosso próximo. E assim também usando dessa bondade, dessa iluminação, né, para com o outro. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. E Abraão obedeceu, sem saber para onde ia. Encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes da nossa destinação, convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. Então, que fique claro para nós, né, que muitas montanhas nós vamos ter que subir e superar, né? Muitos desertos, muitas dificuldades, mas com a certeza de que, da mesma maneira que Abraão conseguiu, obedeceu e conseguiu, né, uma realização, nós também vamos conseguir, independente
dos obstáculos que a gente precise estar enfrentando, né? Então, essa linda mensagem de esperança, de força, né, que nos chega, certamente ela está ligada a essa grande romaria, né, essa romagem de elevação espiritual que devemos enfrentar. Com certeza nós vamos vencer esses desertos da solidão, né? Vamos superar essas dificuldades, né? Principalmente dessa hora que se apresenta, e nós iremos com certeza sairmos radiantes, luminosos, né? Eliminando, por fim, todos os obstáculos que nos impedem desse progresso moral e espiritual, né? E aí, mais uma vez, a gente pode lembrar de Jesus, né? Ele nos deixou esse roteiro divino, né? O evangelho de luz que nos aponta o caminho da felicidade. Então, que a gente seja obediente, né? Com a consciência desperta da verdadeira destinação, que é o ressurgir como espíritos iluminados, né? Através da nossa reforma moral. Não tem outro jeito, né? Então, busquemos cada vez mais esse mestre que nos espera para seguirmos com ele até Deus Pai, né? Que é o nosso caminho, a verdade e a vida. Só através de Jesus, desse evangelho bendito dele, é que nós vamos conseguir alcançar, né, que vamos chegar a Deus Pai junto com Jesus. Não tem outro jeito. Então, que a gente possa, né, buscar esses ensinamentos de Jesus e trazê-los para a nossa vida. É difícil? Aí depende do que a gente pretende para a nossa vida. É difícil porque a gente vai deixar, é o que a gente vem sempre falando, a gente vai desapegar, né, do plano material e buscar a nossa elevação espiritual, né? Então nós vamos ter que nos distanciar das coisas materiais. Então, por esse ângulo, é difícil, né? E se a gente pensar que essa busca é uma busca interior e que somente assim nós vamos ter a nossa verdadeira felicidade, ela não é tão difícil. Então, que a gente possa ter em mente e nos nossos corações essa certeza, né, de que o Evangelho de Jesus vai nos levar a nos melhorarmos, a conseguirmos ajudar os nossos semelhantes e alcançar a verdadeira felicidade. Então, que essa romagem nossa, né, essa grande romagem, que a gente esteja despertos para isso e que estejamos bem esperançosos de que o melhor nos aguarda. Tenhamos esperança, nunca deixemos de seguir Jesus. O caminho é longo, mas vale a pena. Lá no final, com certeza, estaremos juntos com Ele. Então, é dessa maneira, com muita fé, com muita esperança, com muito amor, que nós agradecemos mais uma oportunidade de estarmos falando um pouquinho sobre essa boa nova. E assim, nós vamos então novamente nos interiorizando para fazermos as vibrações. Vamos fechando os nossos olhos novamente, agradecendo por esta oportunidade,
por esses esclarecimentos e vamos novamente buscando a presença do mentor espiritual do Grupo Espírita Peregrinos do Caminho, das equipes de limpeza e higienização e de segurança, pedindo que possam nesse momento estar fazendo a segurança dos nossos lares, fazendo a higienização dos nossos lares, trazendo a harmonia, o equilíbrio, para que possamos prosseguir com bastante fé e com bastante esperança. Vamos nos integrando com as fraternidades cristãs do espaço, esses amigos que lutam pelo bem da humanidade e dizendo: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso e Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso e Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, vamos em busca do anjo Ismael, o anjo tutelar da nossa pátria, o anjo do Evangelho, pedindo a ele que possa fortalecer as fronteiras espirituais do nosso país, que aqui no Brasil sempre possa ter a força, a fé, a esperança, a caridade entre todo o povo. E que esse Evangelho de Jesus possa ser levado a todos os nossos irmãos em sofrimento e angústia. Agradecemos a Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, que ela possa sempre nos acolher no seu colo de mãe, possa nos ajudar nas nossas dificuldades e, através da sua bondade, possa estar nos levando até Jesus, o nosso mestre amigo, o nosso irmão maior. A Jesus agradecemos por todos os ensinamentos, pelo seu exemplo e, principalmente, por não desistir da humanidade, não desistir de cada um de nós. Obrigada, Mestre, pelos seus mensageiros benditos, pelo seu evangelho de amor que nos guia até Deus, Pai, Criador. Diante de Deus, nós nos colocamos de joelhos em prece, agradecemos pela reencarnação, pela oportunidade bendita do aprendizado, pela oportunidade de estarmos conseguindo, aos poucos, acertar algumas arestas. E assim, vamos dizendo: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aos nossos devedores. Não nos deixeis cair diante as tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. E assim, gratos que estamos, vamos enviando os nossos melhores sentimentos de amor, de paz, de esperança, de saúde a todo o universo, a todos os locais onde se fazem necessário, onde existe o sofrimento, onde existe a angústia. Vibramos pelo nosso planeta Terra, por todos os locais, por todos os países que se encontram em conflito, que se encontram
em miséria, que se encontram muitas vezes nas doenças e na fome. Vibramos por todos aqueles irmãos que se encontram nos hospitais de doenças físicas ou mentais, por aqueles irmãos que se encontram nas UTIs, nas enfermarias, aqueles irmãos que se encontram também em suas casas, fazendo seus tratamentos, que um bálsamo salutar possa ser derramado sobre esses irmãos e que eles possam se recuperar, que possam ser tratados em suas necessidades. Vibramos também pelos hospitais do plano espiritual, pelas equipes médicas, pelas equipes de enfermagem, pelas equipes de apoio, pelas equipes administrativas, tanto do plano material quanto do plano espiritual. Vibramos amor e luz a todas as religiões, doutrinas e filosofias que visam a melhoria do ser humano. Vibramos pela nossa casa, o Grupo Espírita Peregrinos do Caminho, por todas as atividades que nela ocorrem. A evangelização infantil, a mocidade espírita, a escola de aprendizes do Evangelho. Pedimos por todos os assistidos, por todos os voluntários, pelos alunos, pelas crianças. Pedimos que todos aqueles irmãos aos quais escrevemos seus nomes nas vibrações possam receber o amparo necessário para prosseguir a sua caminhada. Pedimos pelas crianças e idosos desamparados, aquelas crianças que se encontram em casas-abrigos, aguardando familiares, famílias substitutas, aquelas crianças que encontram-se em suas casas, mas sofrendo muitas vezes violências físicas e psicológicas, idosos também sofrendo, muitas vezes abandonados em suas próprias casas. Que cada um possa receber, nesse momento, um abraço fraterno e o fortalecimento em acreditar que não estão sozinhos. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nesse momento nas ruas, nesta provação tão difícil, que eles também possam receber o nosso abraço fraterno, que possamos ajudá-los em nossas orações e também que possamos ajudá-los de uma forma material. Nós vamos pedindo licença para vibrarmos pelos nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos e por aquelas pessoas difíceis da nossa convivência. Agradecemos assim, mais uma vez, o amparo infinito da espiritualidade de luz. Agradecemos por podermos estarmos vibrando uns pelos outros e humildemente pedimos por nós mesmos, de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. E assim dizemos, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, nós desejamos uma boa semana, que possamos estar sempre fortalecidos na nossa fé. Um grande abraço e até uma próxima vez.